Meus irmãos, minhas irmãs, nesse final de semana 6 e 7 de outubro, nós estamos celebrando a liturgia do 27º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a igreja nos apresenta. Mateus 10, 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como ela. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia desse final de semana nos traz um tema bonito, o tema da união conjugal. O que Deus uniu, o homem não se separe. Primeira leitura, ouviremos no livro do Gênesis dizendo: eles serão uma só carne. É muito interessante entrarmos na dinâmica que está aqui em jogo para nós entendermos o que Jesus está dizendo. Começa o Evangelho, no versículo 2 do capítulo 10 de Marcos, dizendo: naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Então, a pergunta que eles farão a Jesus é uma pergunta como uma cilada, para pôr Jesus à prova no sentido de ver se pegava Jesus em alguma contradição. E eles perguntam, então, se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Por que essa pergunta ela é complicada? Porque eles vão dizer: Moisés permitiu. Se Jesus negar, então ele vai dizer: você está negando aquilo que nós recebemos do nosso pai Moisés. Por outro lado, eles têm consciência que anterior a Moisés já há um outro princípio. Os dois formarão uma só carne. E Jesus, com aquela sabedoria que vem do alto, porque o Espírito de Deus repousa sobre ele, ele é capaz de matar a charada e dizer: Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. No entanto, Jesus recupera o princípio inicial, que Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então, a concepção bíblica cristã é de que o casamento, selado no amor, se é amor selado no amor de Deus, esse amor une
de tal forma, formando uma só carne, um só amor, um só espírito, uma só comunhão. Logo, se há essa união, como romper esta comunhão, esta união? E aí vem toda a discussão, se você agora rompe essa união e vai para outra união, então você está vivendo adultério. E aí fere ao decálogo, não cometerás adultério. Meu irmão, minhas irmãs, acho que a frase-chave é essa: por causa da dureza do vosso coração. A revelação, poderíamos dizer, é única. Nós somos a religião da revelação. Revelação significa tirar o véu. E Jesus é a grande revelação. Agora, a gente pode enxergar tudo na perspectiva de Jesus. Por isso, para escutar a palavra de Deus, nós precisamos escutá-la também do jeito de Jesus, com o coração de Jesus. Jesus já revelou tudo. Se por um lado é verdade que Jesus já revelou tudo, nós temos que entender que a nossa compreensão não alcança Jesus. E que por isso Jesus ele vai sempre se mostrando como novo para todos nós, porque a nossa compreensão às vezes é muito limitada diante do amor de Deus, que é sempre amplo. Nossa compreensão quer sempre delimitar. E o amor de Deus, porque é universal, é transbordante, ele quer sempre abrir para incluir a todos. Vejam, por exemplo, esse momento bonito que nós vivemos na igreja a partir desses 2 sínodos da família que nós tivemos. Fruto desses 2 sínodos sobre a família, surgiu esse documento belíssimo da igreja, Amoris Laetitia, a alegria do amor. E esse documento, a alegria do amor, ele nos fala justamente desse princípio que nós estamos, da comunhão. Gosto muito desse documento, Amoris Laetitia, a introdução, os primeiros números do capítulo 4, quando o Papa Francisco é capaz de nos convidar a fazer uma releitura da vida 2 a partir de 1 Coríntios 13. A caridade é paciente, a caridade benigna. E o Papa Francisco, bem didaticamente, vai perguntando o que é que significa ter paciência na vida 2, o que é que significa ser benigno, caridade tudo suporta, e assim por diante. Por outro lado, vem o capítulo 8º, capítulo que muitas vezes gera tensões e incompreensões, porque muitos irmãos e irmãs nossas imaginam que o capítulo 8º está negando esse princípio do Evangelho de hoje. E não é verdade. A igreja reafirma o que está aqui no princípio desse Evangelho. Mas o capítulo 8º fala justamente dos irmãos e irmãs que por N fatores não deram conta de viver essa experiência de uma só carne para toda a vida. Não nos cabe julgar. E muitas vezes a tentação dentro da igreja, entre nós, é pode ou não pode, certo ou errado. E por isso, muitas vezes, indo de um rigorismo, onde tudo é pego ao pé da letra, a um laxismo, onde tudo é relativizado. E o que o Papa Francisco nos propõe é que entre um rigorismo, onde pega tudo ao pé da letra e não é capaz de interpretar no espírito da lei, que é o espírito de Jesus, entre esse rigorismo e o laxismo, onde tudo é permitido, para o cristão existe a terceira via, que é a via da misericórdia. E o que é que significa a via da misericórdia? É reconhecer que, apesar de ser esse o horizonte, o ideal, temos que reconhecer que nem sempre chegamos a esse ideal, ou ainda não chegamos. Que é preciso ter aquilo que o Papa João Paulo II dizia, a lei da gradualidade, pedir de cada um o melhor que cada um pode dar naquele momento. E às vezes o melhor que alguém pode dar naquele momento é isso. E o capítulo 8º justamente está dizendo, esses irmãos que não conseguiram
viver esse espírito, o que Deus uniu, o homem não separe, que serão uma só carne, continuam sendo igreja. E como desse momento, a partir dessa situação, esses irmãos e essas irmãs podem viver e ser igreja. E o capítulo 8 vai nos alertando que nem todas as pessoas que se separaram e que estão numa segunda união estão nas mesmas condições. Há pessoas que fizeram de tudo para salvar o relacionamento e não foi possível. Há pessoas que viveram situações que era impossível permanecer juntos. Há pessoas que não dão conta da vida solitária e que isso vai atenuar o grau de responsabilidade. E que para nós cristãos, o princípio maior, a última palavra nunca pode ser a palavra do pecado, mas a palavra da graça. Diante de situações muitas vezes irreversíveis, a última palavra não pode ser a do pecado, tem que ser a palavra da graça de Deus. São Paulo vai nos dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há situações que nós não podemos mais voltar atrás, como alguém, por exemplo, que cometeu um assassinato, se arrependeu, mas não pode mais voltar atrás, não pode mais devolver a vida que foi tirada, ou alguém que partiu já está num outro momento de relacionamento que é impossível reverter, ou porque não depende mais das suas condições, ou porque não tinha mais possibilidade. E nessa hora nós teríamos que perguntar, o que é o melhor que pode ser feito? Fico sempre me perguntando se nós não corremos o risco de muitas vezes essa leitura fechada, chamaria quase rubricista, ao pé da lei, rigorista. Se nós fizermos essa leitura, não corremos o risco de ouvir o que Jesus diz também. Foi por causa da dureza do vosso coração. O coração do cristão, ele não é um coração duro, nem é um coração laxista, que permite tudo, que não tem critérios, não é isso. Mas é um coração misericordioso, que sente no seu coração a dor do irmão. E a igreja, como uma mãe misericordiosa, também sente no seu coração a dor de tantos irmãos e irmãs que não foram capazes de viver isso, mas que a misericórdia de Deus quer oferecer uma oportunidade de reconstrução. Queira Deus que a leitura desse Santo Evangelho, no dia de hoje, nos leve a essa provocação maior. E pedir ao Senhor de lermos a Sagrada Escritura, de lermos esse texto com o coração de Jesus, na perspectiva da misericórdia, na perspectiva da graça, na perspectiva de quem sabe de que a última palavra é sempre a palavra do amor, da graça e da misericórdia. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, neste domingo das eleições, quero terminar o estudo da cartilha da CNBB, cartilha de orientação política, alegres por causa da esperança, os cristãos e as eleições 2018, domingo do primeiro turno. Começo dizendo, valorize seu voto, você é corresponsável pelo Brasil. Estamos falando tanto das eleições, lembre-se, minha gente, tão importante quanto a escolha do executivo, seja presidente, governador, é a escolha do legislativo. Deputados federais e senadores e deputados estaduais. Porque se nós não tivermos um bom Congresso, uma boa Assembleia Legislativa, ainda que seja eleito um bom presidente ou presidenta, um bom governador ou uma boa governadora, eles ficam amarrados, porque precisam dialogar e negociar com o Legislativo, com o Congresso Nacional e com a Assembleia Legislativa. Mas nós temos que pensar, a vida política não termina com as eleições. E depois das eleições? Aí nos lembra esta cartilha da CNBB.
O Ano Nacional do Laicato desafia os fiéis leigos a não ficarem indiferentes ao universo da política. Por isso é necessário estimular a participação dos cristãos leigos e leigas na política. Aqueles cristãos leigos e leigas que têm vocação para a vida política devem ser incentivados a partir dos valores cristãos, de uma vida ética. Segundo, impulsionar os cristãos a construir mecanismos de participação popular. Não basta eleger, é preciso participar e acompanhar. Terceiro, incentivar e preparar os cristãos leigos e leigas a participar de partidos políticos e serem candidatos para o executivo e o legislativo. Para essa eleição não dá mais tempo, mas aqueles que têm vocação para esse ministério, que sejam incentivados, que se preparem, que tenham capacidade, tenham conhecimento, tenham compromisso e tenham ética. Quarto, mostrar aos membros das comunidades e à população em geral que há várias maneiras de tomar parte na política. Nos conselhos paritários de políticas públicas, nos movimentos sociais, nos conselhos de escolas e também em eventuais coletas de assinaturas. Quinto, animar e incentivar a criação de escolas de fé e política nas dioceses e regionais da CNBB. Nossa diocese tem uma escola de fé e política muito boa, coordenada pela nossa Caritas diocesana. Nossa regional também tem uma escola de fé e política, Regional Nordeste 2, tem uma escola de fé e política muito boa, e a nível nacional, a CNBB também tem uma escola de fé e política. Acompanhar os que exercem mandatos políticos no Executivo e no Legislativo, os que estão no Judiciário e no Ministério Público, e também os que participam de conselhos paritários de políticas públicas, a fim de que exerçam nesses âmbitos a sua missão profética, promovendo reuniões, encontros, momentos de oração e reflexão. A Igreja, desde o Concílio Vaticano II, orienta os católicos versados em política e devidamente firmes na fé e na doutrina cristã, não recusem cargos públicos, se puderem, por uma digna administração, prover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o Evangelho. A política, dizia o Papa Paulo VI, é um bom lugar para exercermos a caridade. Papa Francisco, falando aos políticos latino-americanos, agora de 1º a 3 de dezembro do ano passado, diz, falando dos leigos católicos e a política, é necessário que os leigos católicos não permaneçam indiferentes à vida pública, nem fechados nos seus templos, nem sequer esperem as diretrizes e as recomendações eclesiais para lutar a favor da justiça e de formas de vida mais humanas para todos. Esse é um desafio. Chegamos ao dia das eleições. Pode ser que tenhamos segundo turno, tanto a nível nacional quanto em outras unidades da federação. O que é necessário é que sejamos capazes de votar com consciência. Que nós cristãos, na hora de escolher o nosso candidato, o partido, que a gente possa votar iluminado pela palavra de Deus, vencendo os discursos de ódio, as polarizações, mas sobretudo pensando no bem comum. E pensando no bem comum a partir daqueles que são mais miseráveis, daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que estão à margem da sociedade. Porque o bem para toda a sociedade deve começar a partir daqueles e daquelas que são mais vulneráveis. Não é assim que acontece na nossa família? Quando um pai e uma mãe têm vários filhos
e um desses filhos é mais doente ou dá mais dor de cabeça, justamente esses pais, eles amam todos os filhos, mas amam sobretudo a partir desse. Assim é o amor. O amor é universal, é para todos. Ninguém pode ser excluído do amor, mas por ser amor, ele tem uma preferência por aqueles que mais necessitam. Uma sociedade justa e fraterna, para ser de todos, tem que começar a ser daqueles que muitas vezes são excluídos da vida da sociedade. Assim o espírito do Evangelho, assim deve ser o espírito do cristão. Esse espírito deve nos mover na hora da escolha dos nossos candidatos. Queira Deus que possamos confrontar os diversos projetos políticos que estão aí. Não cabe à igreja apontar esse partido ou aquele candidato. Cabe à igreja lembrar a todos os fiéis que devemos votar conforme o Evangelho. E aí assumirmos a responsabilidade do nosso voto. Termos consciência que com o nosso voto estamos construindo ou destruindo. Estamos sendo instrumentos de Deus ou podemos estar muitas vezes retardando o projeto de Deus na sociedade. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a minha agenda desse final de semana. Nesse sábado, dia 6, às 7 horas da noite, estarei presidindo a Eucaristia, onde será ministrado o Sacramento da Crisma, aqui na paróquia de São José, em Caicó. Domingo, dia 7, dia das eleições, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário às 8h30 da manhã, aqui em Caicó, e às 19 horas na Catedral. Segunda-feira, 7 horas da noite, presidirei a novena de Nossa Senhora Aparecida no bairro Penedo, aqui em Caicó. Sexta-feira, dia da padroeira do Brasil, às 7 horas da manhã, presidirei a Eucaristia no mosteiro e às 19 horas presidirei a novena do Divino Espírito Santo em Ouro Branco. Essas são as celebrações, as principais celebrações que eu terei até o próximo final de semana. Vamos rezar pelos aniversariantes do nosso clero. Nessa semana de 7 a 14, dia 8, aniversário de ordenação do Padre José Mário de Medeiro, pároco da paróquia de São Francisco, em Lagoa Nova. E no dia 12, aniversário natalício de Monsenhor Ausônio Tércio de Araújo, pároco emérito de São José. Irmãos e irmãs, estamos no mês de outubro, e dia 7 de outubro é a festa de Nossa Senhora do Rosário. Outubro é mês das missões, é mês do Rosário. Por isso vamos pedir, ouvindo o convite do nosso Papa Francisco, para que a gente intensifique a oração do Rosário nesse mês, pedindo pela Igreja, para que a Igreja possa ser fiel ao Evangelho nesses tempos tão conturbados, de tantas tensões, lembrando dos missionários espalhados pelo mundo inteiro, sobretudo naquelas áreas de risco. Peçamos a Maria, invocada nesse mês com esse título Nossa Senhora do Rosário, que ela nos ensine a fazer tudo o que seu Filho nos disser. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo, pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pela intercessão da Virgem Maria e por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, desça sobre a nossa nação, nesse dia das eleições, sobre todos nós, a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.